O deserto não é abandono, é formação. Hoje a gente está aqui no nosso 8º dia, o número do recomeço. Todos esses 7 dias foi para fazer uma limpeza, para cutucar algumas coisas que estavam aí. E agora a gente está caminhando para uma nova etapa, para uma etapa de recomeço. E eu aprendi recentemente que recomeço não é você recomeçar do zero, mas é recomeçar, é fazer de novo com tudo aquilo que você já sabe, né? A gente acha que, recomeço, voltei para estacar zero. Não é. É você começar de novo, porém, com tudo aquilo que você já sabe. Amém? Então, vamos apresentar esse 8º dia para que o Senhor, Ele venha, durante essa semana, alicerçar o nosso coração em algo que seja firme, permanente, e que gere frutos, que gere o verdadeiro caráter, que através, Pai, de todos esses dias, o Senhor possa moldar e formar a nossa mensagem de acordo com aquilo que o Senhor já desenhou desde o início, desde quando o Senhor estava forjando a gente no ventre da nossa mãe. Que o medo, a vergonha, a timidez ou a insegurança, ou tudo aquilo que o nosso coração ferido, machucado, endurecido, usa como autoproteção, que o Senhor venha quebrar e desconstruir tudo isso. Reconstrua um caminho novo. Restaure, Senhor, a nossa visão, restaure nosso coração, restaure a nossa mente e, acima de tudo, nos dê, Pai, palavras que vão ser como alimento temperado e que eles venham ter graça diante das pessoas. Que eles não vejam apenas a aparência, ou o título, ou o reconhecimento, ou a pessoa que vai estar ali, o palco, mas que eles vejam a tua presença através da nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O capítulo 8, como eu falei, ele fala sobre o deserto. E o deserto, ele não é abandono, o deserto é formação. E eu quero ler aqui com vocês o versículo 1, que diz assim: obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, Deus, os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se desgastaram, seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como o seu pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Amém, amém. Tem outro verso aqui que eu quero ler, que eu tenho pensado muito nele nesses dias, que é Deuteronômio 8:18, que diz assim: lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que dá forças para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje você vê. Ou seja, em outras traduções, essa aqui é a NVT, né? A NVI, ela diz assim que é Deus que lhe dá forças para conquistarem riquezas. Às vezes a gente acha que as riquezas... Desculpa. Às vezes a gente acha que as riquezas que nós vamos conquistar, elas vêm da nossa força humana. Mas não. Ela vem da força
que vem de Deus. E aqui Deus ele dá uma instrução para o povo de lembrar do deserto, que o deserto não foi para gerar dor, não foi para eles sofrerem, não foi para humilhar, né? Como eles viviam questionando, você tirou a gente do Egito para morrer no deserto? Não foi nada disso. Mas era Deus testando o caráter deles. Ou seja, quantos desertos a gente passou que Deus estava testando o nosso caráter? Porque o problema no deserto não é o deserto, mas é a postura que a gente tem no deserto. É a resposta que eu dou àquilo, tudo que está acontecendo. Teve alguns desertos que eu brigava, eu questionava, eu emburrava, eu chutava o balde. E aí eu fui compreendendo que existiam áreas no meu coração, no meu caráter que precisavam ser forjados. Quando a gente fala sobre crescer, dominar, multiplicar, né, dar frutos, sobre dar frutos, não é dar frutos em resultado, em números, mas é dar frutos, que é o fruto do Espírito Santo, que é amor, paciência, longanimidade, quais são as outras que eu já esqueci, meu Deus? É dar o fruto, é alegria, fidelidade. Eu já passei por momentos onde muitos desertos eu fui perdendo a alegria, eu fui perdendo o sorriso. E quem foi me pontuando disso foi justamente meu filho. Ele falava, a senhora não sorria, a senhora isso, a senhora aquilo. Mas em um desses desertos, o Senhor me falou muito sobre fidelidade, que Ele ia me dar algo, porque eu era muito fiel. E aí a fidelidade começou a me fez olhar para outros frutos do Espírito, né? Mas para quê? Para que o fruto do Espírito não é para mim, é para as outras pessoas. É para que aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, alimente as outras pessoas como Jesus alimentava. Só que a gente tem que ter paciência e lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas requer da gente, sabe, investir energia, desenvolver pessoas é muito mais trabalhoso, né? Requer outras estratégias, fere muito, mas também cura muito. Então, assim, lidar com pessoas em qualquer nível que seja é desafiador. Por isso que constantemente a gente é moldado, restaurado, reconstruído, para que a gente não perca a nossa essência. Para que a gente não só guarde a essência, mas para que essa essência a gente ajude outros a despertarem. É não deixar que a nossa chama se apague. Para que a nossa chama, por mais que esteja fraquinha, seja uma fonte de luz que vai ajudar aquele que está com a chama apagada ou aquele que nunca teve, né? Então, essa humilhação ela veio para quebrar orgulho, a humilhação do deserto, para demonstrar autossuficiência, para expor dependências em quem eles confiavam. Porque quando eles estavam no Egito, ele reclamava da dor e do sofrimento que eles passavam, do trabalho escravo. E quando estava no deserto, reclamava que não tinha comida. Então, às vezes, a gente se contenta com pouco, sabe? É mais ou menos assim, eu trabalho muito com relacionamento, então a pessoa fala assim, eu não deixo ele porque como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sustentar a casa quando a mulher não trabalha, né? E aí tem, além da dependência emocional, tem a dependência financeira. E às vezes ele me bate, ele me trai, mas ele me sustenta. Ele sustenta a casa. E aí a pessoa aceita viver dessa forma porque ele traz provisão ou tem a provisão de uma outra situação, de uma outra fonte, né? Então é só pra gente entender, percebe como nesses dias anteriores eu falei que o que afasta o nosso coração são pequenas permissões que a gente tolera, que não é da noite pro dia, né? Mas é pequenas concessões que a gente vai aceitando. Então Deus aqui ele tá removendo algo externo. Aonde que está a sua segurança?
O que sustenta a sua identidade? O que governa as suas emoções e o que ocupa o centro do seu coração? Isso é algo para nós refletirmos. Quando Deus ele toca as raízes, o coração ele sente a perda antes da libertação. Eu vivi isso aqui há uns meses atrás, eu não lembro. Não lembro qual foi o mês, não sei se foi março, abril, por aí assim mais ou menos. Aonde eu senti a perda de algo, só que eu não estava entendendo, né? Eu tive aquela sensação, aquele sentimento, mas eu não estava entendendo, mas já era Deus tocando nas raízes ali. E o meu coração estava sentindo. Então, quando eu li hoje isso aqui, eu falei, meu Deus, isso foi. Eu acho que eu nem coloquei a data aqui, né? Não, geralmente eu dato, né? Não coloquei a data aqui. Mas aquilo ali eu falei, agora eu lembrei por que que eu tava desse jeito naquela situação. Justamente porque ali as minhas raízes já estavam sendo tocadas. Deus, ele permite que essas faltas, né, no nosso deserto ou na nossa vida, independente da situação, para reposicionar as nossas fontes internas, para que a gente mostre, olha, você está esperando muito das pessoas, mas você tem que esperar de mim. E eu lembrei de uma coisa agora, que a gente fez um evento aqui dia 6 de junho, e foi dia 6 de junho. E uns dias antes, uma pessoa falou assim, Kalene, tu já ganhou... Do nada assim a conversa, né? Não, a gente tava falando de flores, alguma coisa, ela falou assim, Kalene, tu já ganhou flores? Eu falei, não. Aí ele nunca ganhou, não. Mas eu também não falei mais, não toquei mais no assunto. Só que a, a pergunta dele tocou em algo, em mim. E aí eu falei assim, poxa, mas eu queria ganhar de fulano. Ah, eu queria assim, eu queria... Comecei, né? Aí tá. Nisso ficou, a gente fez o evento e eu pensei, né? Eu falei assim, ah, poxa, seria legal se ele, né? Nós éramos três, né? Um casal de amigos e eu. Aí eu falei, poxa, a mulher dele, né, destravou ali e tal. Eu falei, seria bom se ele desse um buquê de flores pra ela. Olha só, um buquê de flores pra ela, alguma coisa assim, celebrar, porque ela tava, né, ousando ali, vencendo vários medos, enfim. E aí, teve uma hora que eu saí e vi umas flores, umas rosas. Aí eu perguntei, é pra ela? Aí o menino falou, não, 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 é da pastora. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu achei que eles iam, né, dar pra pastora e não pensei em nada. Aí a gente tava ali no momento de honra e tal. A pastora veio, entregou as flores, ela falou, né, que quando ela tava lá, 17 horas, 17 horas, o Espírito Santo falou pra ela, compra uma flor, flores, rosas e dá pra elas, né, que era eu e a minha amiga. Aí tá, na hora que ela foi dar, eu olhei assim, gente, eu chorei demais, porque Deus falou ali comigo grandemente. Aquilo que você esperava das pessoas é eu que tô te dando. Então não é a primeira vez que eu tinha um desejo que ninguém sabia, um sonho que ninguém sabia, que às vezes eu falava assim, ah, já passou do tempo, já passou da idade, não faz mais sentido. Só que Deus sabia, ele sabia que aquele ainda é, por mais que tenha sido um sonho lá de infância, da criança, ele sabia que aquilo ali ainda mexia no meu coração. Aí eu ganhei, né? Então foi suprido e foi de uma forma linda, igual das rosas também. E ali na hora, gente, eu chorei tanto porque Deus falou comigo e disse: aquilo que você espera das pessoas sou eu que vou te dar. Aí no final, né, minha amiga falou: olha, eu já ganhei umas flores, eu já ganhei flores do meu marido. Como você nunca ganhou flores, então você fica com um buquê. Aí eu levei o buquê para casa. E então é só para a gente entender e compreender aqui que Deus ele permite algumas faltas emocionais para reposicionar as nossas fontes internas. Ele permitiu que o povo sentisse fome para ensiná-los dependência. Deus permitiu essas duas situações para ele ensinar para mim que ele sabe de todas as minhas necessidades, coisa que ninguém sabia. Ninguém sabia, ninguém.
E o cuidado de Deus, ele nem sempre é espetacular, glorioso, com céus, fogos, não. Às vezes ele é silencioso e constante. Ou seja, se não fosse a pergunta deles, eu não ia ter a consciência de que aquilo ainda doía, sabe? Aquilo ali ainda me afetava. Mas quando eu via alguma coisa assim, porque eu já tinha ganhado outra flor, né? Só que essa foi diferente. A flor que eu ganhei a primeira vez foi diferente. Mas as rosas que eu ganhei agora foi muito mais diferente ainda. Porque a primeira foi uma flor, foi um girassol, e aquilo ali teve muito significado, porque era um tempo de mudança. Mas as rosas simbolizam amor. Imagina você ganhar rosas vermelhas, brancas de alguém. Isso reflete muito, sabe? O amor, o cuidado, enfim. E aquilo ali, em outras situações também, de eu pensar assim, nossa, eu queria pão de queijo, poxa, mas fulano deve estar tão longe. E a pessoa passava lá na casa, falava, eu tô passando aí. Eu falei, tá. Aí, olha, eu tava passando em tal canto e resolvi comprar um pão de queijo pra ti. Gente, pão de queijo muito longe, muito gostoso. E a pessoa foi ali, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha falado pra ninguém. Só no meu pensamento, assim, sabe? Então, são situações assim que Deus, ele vê, por mais que seja um cuidado pequenininho assim, sabe? Uma roupa, uma comida. Mas às vezes a gente espera que Deus, ele atenda a dívida enorme que a gente tem. Mude o marido, mude o filho, mude o trabalho, sabe? Abençoe financeiramente. A gente espera o agir de Deus de forma grande, sabe? Espetacular. Mas todos os dias, de forma bem detalhada, tem ali um dedinho dele em alguma situação. Então, quando a nossa identidade depende de resultados, a gente nunca vai descansar verdadeiramente. Quando a nossa identidade depende daquilo que a gente faz, a gente não consegue descansar. Deus permite certos desertos, não para destruir a nossa identidade, mas para revelar aonde ela ainda está apoiada. É forte, Brasil. Para o povo, o deserto foi um lugar onde Deus abandonou. Só que para Deus, o deserto foi um lugar onde Deus desmontou falsas seguranças para ensinar a verdadeira dependência nele. E como eu falei, dependência espiritual, dependência emocional nasce de carências. Dependência espiritual nasce da convicção. Amém? Eu espero que essa mensagem de hoje, ela tenha mudado a sua visão em relação a áreas ou a situações que a gente espera que os outros tenham com nós. Mas entenda que nada passa despercebido por Deus, nada passa despercebido por Ele. Amém? Pai, nesse momento nós te entregamos aqui mais um dia. Que o Senhor continue falando no dia de hoje com as pessoas. Que o Senhor continue falando no dia de hoje com cada uma das pessoas que vão passar por esse vídeo, independente do tempo. O Senhor enviará no determinado tempo esse vídeo para as pessoas, quando o Senhor quiser ensinar a elas que tudo isso que está acontecendo, que às vezes gera uma loucura em nós, na verdade é porque nós estamos indo para um novo nível de profundidade. Continue sendo esse que guia, esse que direciona, esse que cuida e nos faça ser gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigada, Pai, porque aquele momento foi mágico, foi especial. Foi um dos momentos que eu mais demorei para processar. Não porque eu estava emocionada, mas porque eu estava impactada em tudo que o Senhor fez naquele evento. E, acima de tudo, da forma que foi finalizado. Que o Senhor continue no dia de hoje trazendo revelações ao nosso coração. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém, amém, amém. E eu vejo você no próximo vídeo de amanhã, então não falte. Comente aqui, comente lá no grupo aquilo que você está vivendo durante esses dias. Amém?